A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Meus amados irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto aqui do livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Eu tenho estudado esse livro, o Senhor tem falado comigo grandes coisas no livro de Isaías. Eu quero fazer esse primeiro vídeo com uma reflexão, e assim, se o Senhor permitir, nós vamos dando seguimento na reflexão desse livro. Aqui, nessa primeira etapa, nós vamos discorrer até o versículo de número 4. Nós vamos entender alguns pontos importantes. Nós somos igreja de Cristo. Você que recebeu a Cristo como seu único, suficiente e exclusivo Salvador e obedece a sua palavra, você foi feito filho de Deus. O Senhor aqui no livro de Isaías está tratando com seu povo, com o povo de Deus. E nós sabemos que a igreja, os que receberam o Senhor Jesus Cristo e obedecem a sua palavra, nós sabemos que a igreja, ela é o povo de Deus que está espalhado por toda a terra. Portanto, esse livro tem grande importância para mim e para você. Que lições nós podemos tirar do livro do profeta Isaías? Do livro de Isaías. Vamos discorrer aqui em alguns versículos. Vamos ler aqui os versículos de 1 a 4. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Irmão, as palavras que estão escritas aqui são palavras fortes. Observe que essa é uma visão do profeta Isaías. Uma visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém. Observe que Deus está avaliando Judá e Jerusalém, mas Deus está avaliando o povo de Judá e Jerusalém. Deus aqui está fazendo uma avaliação daquele povo. E observe que Deus diz: durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então o Senhor está fazendo uma avaliação do povo de Judá e Jerusalém naqueles dias e em um período. É importante notarmos que Deus constantemente ele avalia o seu povo. E Deus avalia períodos do seu povo. Aqui o período compreendido é nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ou seja, no período de 4 reis que passaram ali pela nação de Israel. O Senhor está fazendo uma avaliação daquele período. Bom, isso é importante para nós. Porque assim também nós sabemos que Deus nos avalia individualmente, porque Ele nos conhece, o Espírito Santo de Deus está em nós, nós temos comunhão com Deus. Então, para aqueles que têm comunhão com Deus, nós somos avaliados constantemente pelo Senhor. Nós somos avaliados constantemente por Deus e pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos avalia individualmente, mas também o Senhor nos avalia coletivamente. E isso é importante.
Observe que a avaliação aqui que Deus está fazendo é uma avaliação coletiva. Deus pegou a média da nação. Como Deus avalia coletivamente? Ele faz uma média daquela nação, daquele corpo, né? Foi assim também que o Senhor Jesus fez quando avaliou as 7 igrejas da Ásia. Então nós também entendemos ali em Apocalipse, né, pelas 7 igrejas da Ásia, que constantemente Jesus também e Deus também faz uma avaliação da tua igreja. Então, esse texto, ele é pertinente a nós e nos faz entender como Deus avalia o seu povo. Observe que o povo era incapaz de se avaliar a si mesmo, o povo não estava enxergando a situação que eles estavam vivendo, e Deus teve que levantar um profeta, o profeta Isaías, como boca de Deus naqueles dias, para mostrar para o povo como eles estavam diante do Senhor. Constantemente o Senhor levanta profetas para avaliar o seu povo. E por que Deus levanta profetas? Porque muitas vezes, irmãos, aquele ajuntamento de salvos ou de pessoas ali que servem ao Senhor, eles são incapazes de se avaliar a si mesmo. E Deus precisa avaliar o seu povo. E por que Deus faz isso? Deus faz isso para corrigir a nossa rota. Deus faz isso para corrigir o propósito. Deus faz isso para corrigir nossas vidas, porque Ele nos ama. Então Deus, demonstrando seu amor pela nação de Israel, Deus levanta o profeta Isaías e começa a fazer uma avaliação daqueles dias, daquele período de 4 reis. E observe como Deus enxergava a nação. Os versículos de 2 a 4, nós vamos entender como Deus enxergava aquela nação, né? Como Deus enxergava aquela nação e o que eles fizeram a Deus para que Deus os enxergasse assim. Entendeu? Deus então faz uma avaliação geral, pega a média de como estava a nação. Observe como Deus enxergava a nação de Israel naqueles dias. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Então, na ótica de Deus, o povo que foi criado pelo próprio Deus, o qual o próprio Deus fez crescer, o povo estava revoltado contra Deus. Esse é o primeiro ponto. Um povo revoltado. Assim Deus enxergava Israel naqueles dias. Um povo revoltado contra Deus. Verso 3. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ou seja, Deus enxergava aqui a nação de Israel como um povo que não conhecia o seu dono. Porque até o boi conhecia o dono dele, mas Israel não conhecia o dono. Até o jumento conhecia a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não conhecia a manjedoura. Israel não conhecia a manjedoura. O que era a manjedoura? A manjedoura era o lugar, né, onde o boi se alimentava. É como se fosse a mesa. É como se fosse o recipiente em que era colocado a alimentação daquele jumento. E Deus está falando que Israel não conhece nem a mesa que ele havia preparado para Israel. Então Israel não conhecia o seu dono. Israel não conhecia a mesa que Deus havia colocado, a mesa farta, a mesa preparada do Senhor. Olha só no verso número 4. A nação pecadora. Então Deus os via como nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores. Assim o Senhor os via. Preste atenção.
abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Então, por que que o povo foi avaliado por Deus dessa forma? Povo revoltado, povo que não conhece o seu dono, povo que não conhece a mesa, a manjedoura do seu dono, povo que não sabe quem é o Senhor. Povo que é uma nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos da corrupção. Por que que Deus os enxergava assim? E por que que eles chegaram a esse ponto? Porque abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Abandonaram o Senhor. Só pode abandonar a Deus, só pode abandonar alguém se estava próximo. Então Israel estava próximo de Deus e decide abandonar a Deus. Irmãos, você consegue identificar o lugar que você está hoje? Você consegue, mediante esse texto, eu creio que se você é um filho de Deus, se você é uma pessoa que teme ao Senhor, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos condições de fazer uma avaliação. Não um julgamento, mas uma avaliação de como está o lugar em que nós estamos. Como está o lugar em que você congrega, a igreja que você está? Como será o Senhor enxerga? Como será o Senhor enxerga o lugar em que você congrega, né? Qual é a avaliação de Deus no lugar que você está? Irmãos, esse é um ponto importantíssimo para nós como igreja. Se você ainda não parou para pensar nisso, é importante que você ore a Deus. É importante que você tenha uma comunhão com o Senhor, para que o Senhor, e pedir ao Senhor para que o Senhor te mostre como está o lugar, como Deus avalia o lugar em que você está. Não a sua avaliação como homem, mas a avaliação divina. Deus revelou ao profeta Isaías. Deus pode revelar a mim e a você como está o lugar em que nós estamos. Mas por que que o povo de Israel chegou àquele nível diante de Deus? Por que que eles foram tão mal avaliados assim pelo Senhor? Porque abandonaram a Deus e rejeitaram o Santo de Israel. Abandonar, saíram da presença de Deus. Viraram as costas para Deus. Isso é abandonar. Rejeitar. A gente só rejeita alguma coisa. Então, como nós rejeitamos a Deus? Não obedecendo a sua palavra. Toda vez que Deus fala na tua palavra algo para nós, que é pertinente para nós como igreja, e nós não fazemos, nós estamos rejeitando o Senhor. Nós estamos rejeitando a sua palavra. Irmãos, ore a Deus. Peça ao Senhor discernimento. Peça ao Senhor para que te mostre, para que Deus te mostre qual é a avaliação dele, do Senhor, em relação à sua congregação. Nesse vídeo eu quero citar esse primeiro ponto. Amém? Se o Senhor nos permitir, faremos novos vídeos com novas reflexões. Mas fique aqui, ore ao Senhor esses pontos. Que Deus te abençoe e até a próxima.